Oi, gente! Boa noite a todos e um beijinho. Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa historinha, com a nossa novelinha, chamem como quiserem, novelinha, né? Mais bonito. A novelinha O Sorriso da Borboleta. Nós lembre-se que o primeiro capítulo se encerrou com o seu José, pai da Marinha, muito feliz pelo sorriso largo que sua filhinha lhe presenteou, porque ele era um senhor muito sisudo, não tinha assim muito de fazer afago em filho, e os filhos também não tinham como retribuir, porque a gente só dá o que recebe, não é verdade? Então, e ele, só recapitulando, ele nunca segurou um filho no colo, bebezinho, nunca. Quando ele veio pegar um filho no colo, já tinha 2, 3 anos, porque pequenininho ele não conseguia segurar. Tem pessoas que é assim, não gosta de segurar bebezinho, né? Que parece que vai quebrar, não sei. Tem pessoas que têm assim esse sentimento aí assim, de medo ao pegar um bebezinho ou um animalzinho recém-nascido. Tem pessoas que é assim mesmo. E o seu José não fugia à regra. Aí, lembrando que ele chega em casa no final da tarde, no meio-dia para almoçar, ele vem do serviço para almoçar em casa e a esposa dele, a dona Paula, muito atarefada, e a menina 3 meses, a Marinha tinha 3 meses, e chorando muito, então alguém tinha que acalentá-la porque ninguém aguentava, ela tinha o pulmão muito forte, chorava que chorava mesmo. Então ele acabou é, se entregando, assim, mais para ajudar a dona Paula. E ela também pôs, ou você segura a menina, ou vai demorar a sair o almoço, porque eu tenho que acalentar essa menina. Aí ele pediu que enrolasse a menina num monte de um bocado de lençóis, de coeiros, para que ele conseguisse segurá-la no colo. Então, e foi o que ela fez, ele a segurou e ele ficou maravilhado. A menina rapidamente se calou e, além disso, ainda abriu aquele sorriso para o seu pai, o que o deixou muito emocionado. Segundo a narrativa da dona Paula, ele molhou os olhos, marejou os olhos, ficou emocionado. Ele, ele se sentiu muito bem, muito querido quando a sua filhinha simplesmente olhou para ele, fixou os olhos nele e deu aquele sorriso. Então é isso, então acabou aí, né? E assim sempre foi. Toda vez que o seu José chegava, independente de que a dona Paula estivesse desocupada ou não, ele sempre pedia valhar. Pega a Mariinha, envolve ela em panos para criar volume e traz aqui pro papai ver, pro papai segurar. Aí ele assim o fazia, segurava, e todas as vezes que o seu José segurava a sua filhinha, ela sempre retribuía com o maior sorriso, o sorriso mais lindo, segundo ele, segundo a dona Paula, ele falava, era o sorriso mais lindo. Ele se sentia muito feliz com isso. E foi sempre assim. Aí então, seguindo a história, a Marinha cresceu, a Marinha foi crescendo. Não se pode dizer que era uma menina saudável, não era, ela sempre foi muito magrelinha, nunca gostou de comer direito. E foi crescendo uma menina magrelinha, mas ela era diferente. Ela era diferente de todos os seus irmãos, porque diferente é assim, porque ela era muito
ela conseguia captar tudo, tudo com facilidade, tudo com muita facilidade. E ela foi crescendo, foi crescendo. Só que era muito chorona, chorava à toa, se assustava à toa. Aí quando ela alcançou assim, quando ela teve, completou assim, entre seus 3 e 4 anos, ela ainda foi acometida de sarampo. Naquele tempo, no tempo que se passou a história, não tinha muitos recursos, as famílias eram inúmeras, eh, eram muito grandes, se costumavam ter filhos, até 18, 20 filhos numa família. Na família da Marinha não foi diferente. Era uma família grande, os pais e 13 filhos, sendo que três Deus levou enquanto ainda eram bebês, ainda eram crianças. Mas viveram, viveram 10. E a Marinha era a quarta desses filhos. E como eu havia falado, entre 2 e 3 anos, foi 3 ou 4 anos. É isso aí, entre 3 e 4 anos, ela foi acometida de sarampo. E o sarampo, segundo a dona Paula deixou aqui escrito, ela teve muito sarampo dentro dos olhos. Os olhos dela não se viam, as pupilas não se viam nada, só aquela caroceira vermelha dentro dos olhos. E isso deixou sequelas terríveis para a menina. Ela, depois que passou, que ela foi curada do sarampo, passou a fase do sarampo, ela não enxergava bem, os pais perceberam que ela ficou muito ruim das vistas, enxergava pouquinho, mas ficou muito ruim mesmo. Ela tinha medo de tudo devido devido à vista ruim, ela não enxergar direito, até ela via, claro, né, quem tem a vista ruim, não consegue ver as coisas direito, vê mais fantasma, vultos. Então isso a assustava muito. Então ela ficou muito dependente de todos com isso. Ela só andava só andava segurada, ela fazia assim na saia da mãe dela. Antigamente se usava, as mulheres usavam um vestido rodado, umas saias rodadas, né, até o joelho. Aí ela fazia aquela trouxinha assim na ponta da saia da mãe. Pra onde a mãe ia, levava junto. E ai, se não a levasse. O escândalo era certo. Aonde a mamãe fosse, tinha que levar. Ela não ficava só em momento algum. Quando ela se sentia só, ela escandalizava. Ela tremia, ela chorava. Ela não gostava de ficar só. Aí, gente, vamos parar pra gente fazer aqui uma conclusão. Está aí. Hoje nós sabemos que aí já estava um quadro doentio de uma criança com pânico, uma criança com síndrome do pânico, já muito novinha ainda, começando a vida e já tinha pânico. Então ela sempre andava com segurando assim nas pontas da saia da mãe dela, sempre. Ela não largava a mãe dela pra nada. Era um desespero quando a mãe dela até que tinha que ir ao banheiro. Às vezes a mãe dela escapava, entrava, fechava a porta, ela ficava gritando do lado de fora, gritando. Ela não queria saber de ninguém. Os irmãos vinham para acalentar, ela não, era mamãe, gritando mesmo. Era uma menina muito nervosa. E levou esse estigma de ser muito nervosa pelo resto da vida. Então, gente, não só tem coisas bonitas na história, dificilmente uma mãe cuidando de tantos filhos,
Eram 4 com ela e ainda tinha outro bebezinho. Já tinham vindo mais 2 bebezinhos, porque todo ano era um filho. A dona Paula tinha filhos todos os anos. Era assim antigamente, né? A prole se estendia mesmo. Então, muitas das vezes ela não tinha paciência, faltava paciência, porque era muito atarefada, tinha muito o que fazer. A menina não largava da saia dela. Ela, muitas das vezes ela dava um tapa na mão da menina, para a menina largar a saia. Também ela não podia andar direito com a menina lá, praticamente amarrada na saia dela. Essa menina, gente, lembrando, tinha pânico. Ela só falavam assim, segundo relatos, só falava assim, essa menina é muito nervosa, essa menina é muito nervosa, só se falava isso. Porque não, ninguém nem sabia se existia essa história de pânico, mas a menina era, pelo que consta, já tinha muito pânico, desde muito novinha. E levava palmadinhas para soltar a saia, porque, puxa vida, não podia ficar o tempo todo, né? Mas ninguém entendia, ninguém procurava entender que era porque a menina era quase cega. A menina era quase cega. E o tempo foi passando, Marinha foi crescendo e foi melhorando um pouco das vistas. As vistas foram limpando com o passar do tempo. Com muito tempo depois foi que o seu José e a dona Paula percebeu que ficou uma mancha no meio do olho dela. Foram percebendo uma mancha no meio do olho. O olho foi clareando mais, mas ficou uma mancha cinza no meio do olho. Isso eles perceberam, mas naquele tempo não havia médicos, morava-se em cidadezinha do interior do estado, lá no Nordeste, Ceará, então as coisas eram muito precárias naquele tempo. O único profissional que receitava remédios era o farmacêutico, os curandeiros, as rezadeiras, tinha muito disso naquele tempo. Mas a Marinha foi sempre mas a Marinha mesmo assim, ela sempre foi diferente dos outros. Diferente, como eu falei antes, ela foi se mostrando muito inteligente. Muito inteligente. Com, a Marinha estava agora já, agora já com entre 3 e 4 anos quando ela teve sarampo. Isso. E continuando, quando ela ainda tinha essa idade. Ela não falava ainda muito bem, ela era uma criança meio assim, meio, ela demorou a assimilar as coisas, ela demorou a falar direito. Aí, voltando aqui, ela tinha a mãe dela conta também que quando ela tinha mais ou menos 2 anos, lá, grudadinha na saia da mãe, grudadinha sempre na saia da mãe. Desde muito pequenininha, ela sempre foi muito grudada na saia da mãe. Aí a mãe fala que ouviu ela pedindo água, 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 tava com sede. Tava muito gripada, talvez com febre e com sede. E pedindo água. Então a mãe chamou o filho dela mais velho e falou: Olha, vai dar água para Marinha, ela tá pedindo água, eu tô muito ocupada. Ela tava fazendo comida, que tinha os trabalhadores fazendo o serviço pro, pro seu José, e ela estava muito atarefada. Então ela falou pro filho dela mais velho dar água para Marinha. Só que ele deixou passar, não se importou, não foi dar água para Marinha. E ela continuou fazendo os afazeres dela, a dona Paula, né? Aí num certo momento, sim, então lá nesse lugar não existia ainda luz elétrica. Eram, é,
o que usava muito eram as famosas lamparinas. As lamparinas com pavio, lamparinas de querosene, cheias de querosene. Ainda era cedo, não tinha, ainda era cedo, era tardinha, então não tinha ligado acendido as lamparinas ainda. Então, voltando, enquanto ela fazendo os afazeres dela, quando de repente ela pergunta, e aí, você perguntou pro filho dela, você já deu a água pra Marinha? Ele falou, ih, mãe, esqueci. E ué, cadê ela? Ninguém, a Marinha não estava por perto. Então a mãe saiu pela. Isso no instante que a mãe estava lá preparando a mesa na sala de janta, ela sentiu falta da Marinha. Quando foram ver, sabe onde a Marinha estava? Sentada no chão, com um pote com uma lamparina que a dona Paula sempre trazia cheia de querosene. Ela sempre adiantava, quando esvaziava, ela já enchia de querosene. Estava a Marinha sentada lá no chão, fazendo o quê? Chupando o pavio de querosene. Mas chupando com todo gosto. Chupou que mastigou, que ficou sequinho quando ela viu. Ela correu desesperada quando ela viu aquilo. A Marinha bebeu o que tinha de querosene dentro da lamparina e ainda chupou o pavio. O que aconteceu? Aconteceu que ela começou a sufocar, a Marinha começou a sufocar, deu falta de ar, deu tipo asma nela e ela sufocando, e dizem que foi uma correria naquela casa com a Marinha. Todos ficaram desesperados porque a Marinha ia morrer. Ela foi perdendo o ar, foi sufocando, e então o pai catou, ela encheu a Marinha de paninhos, como sempre, né, porque ela ainda era muito magrinha, e levaram num farmacêutico, muito conhecido da cidade. Chegando lá, não tinha muito o que se fazer, ele só falou assim, ele entregou para o seu José, para a dona Paula, um vidro de leite de magnésio, e falou assim, façam com que ela tome isso aqui inteirinho. Mas como ela vai tomar isso inteirinho, ela vai vomitar. Ele falou, mas é pra isso mesmo, tem que dar isso aqui tudo pra ela, porque ela precisa vomitar. Porque se ela não vomitar, ela vai morrer. Tentem fazer com que ela tome isso aí. Me contaram que foi quase que uma tortura para ela tomar isso aí, mas tomou. Botava na mamadeira, adoçava, mas até que ela tomou. Era tomando e vomitando. Era cada vômito, a mãe ia lá e colocava mais leite de magnésio, seja como for adoçado, misturado com leite. E ela vomitou, até não ter mais que vomitar. E disse que era aquele cheiro de querosene, cada vômito era querosene puro. Querosene puro que ela vomitou. E então foi isso que salvou a Marinha. Ela não morreu. Ela não morreu. Isso ela tinha entre 2 anos por aí. E como sofreu essa menina, porque com 3, 4 anos ela teve sarampo, que quase a deixou cega. E pulando a história dessa bebida de querosene, ela não morreu, ela não teve assim sequela, que ela não teve asma depois e sobreviveu a menina. Aí depois passou o sarampo, que deixou ela muito debilitada, onde ela sempre andou, sempre pequenininha, quando era pequena, criança, ela sempre andava agarrada na saia da mãe. E com o tempo foi melhorando isso, ela foi limpando, as vistas dela foi limpando, ela voltou a enxergar, não totalmente, mas o bastante para que ela fosse muito criativa, o bastante para que ela se mostrasse a que veio, o bastante para ela começar a criar coisas lindas que a tornariam no futuro uma artesã de mão cheia.
Então é isso aí, meus amigos, meus queridos. Essa é o segundo capítulo da nossa novelinha, O Sorriso da Borboleta. E vamos que vamos continuar sim, tá? Fiquem atentos para o terceiro capítulo, tá bom? Que vem mais coisas por aí, mais histórias, coisas bonitas, coisas não muito bonitas, que aconteceram na vida da Marinha, mas vocês vão gostar de ouvir, tá bom? Então eu agradeço muito aqui vocês terem ficado comigo esse tempinho, muito obrigada mesmo. E não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no meu canal e voltaremos aí logo logo com o terceiro capítulo dessa novelinha, tá? Muito obrigada, meus amores, muito obrigada mesmo pela atenção e um abraço, um grande abraço meu e um beijo a todos, tá? Tenham todos uma boa noite e até o próximo capítulo.